Nossos dois assuntos do vídeo de hoje. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhada como um país que foi um dos 5 mais ricos do mundo em meados do século XX, mais para a primeira metade do século passado, portanto, se transformou numa nação onde mais de 50% da sua população atualmente se encontra em estado de pobreza extrema. Em segundo lugar, você já pensou ou teve aquele devaneio infantil ou infanto-juvenil de ter uma mente super poderosa a ponto de conseguir mover objetos só com a força do pensamento? Pois é, isso já está se tornando uma realidade no mundo de hoje e vamos tratar sobre esse assunto também. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Segundo o levantamento da Pontifícia Universidade Católica Argentina, o país vizinho entrou em janeiro com a pobreza atingindo nada mais do que 57,4% da população daquela nação. Segundo o dado da universidade que faz essa pesquisa, essa taxa de pobreza em dezembro estava em 49,5% e pulou para os 57,4% em apenas um mês. O que será que está acontecendo? Será que o efeito de Javier Milei em apenas 30 dias ou menos como presidente daquele país? Olha, quem acreditar nisso sinceramente, não em termos de retórica política que aceita tudo, estaria sofrendo de alguma deficiência grave em termos intelectuais. Entre 49,5% e 57,4% é um passo a mais dentro de uma situação, vamos reconhecer, já caótica. E aí, em primeiro lugar, vamos tentar revisar historicamente e ver, de uma maneira geral, não vou esmiuçar, como se formou tal caos na Argentina. Bom, recordando um pouco de história, os argentinos foram líderes mundiais e inovadores na exportação de proteína animal no mundo. Eles conseguiram produzir carne bovina de primeira qualidade e também utilizaram em navios câmaras frias para exportar o produto com qualidade, e isso foi a base do início do enriquecimento da prosperidade daquela nação lá no final do século XIX e mais início do século XX. Eles enriqueceram, se tornaram uma sociedade próspera, tiveram sucesso na industrialização do país na primeira metade do século passado, mas de repente a coisa começou a degringolar, começou a andar de lado e depois andar para trás. Isso aí coincidiu, lamentavelmente, na mudança de mentalidade das lideranças daquele país. Durante o período de desenvolvimento, a economia era basicamente privada. Tanto os agricultores como os industriais tinham o que eu vou chamar de capacidade empreendedora e condições de competir com larga vantagem com seus produtos ao redor do mundo. E como eu falei, esse fator foi o que fez os argentinos experimentarem as benesses de serem uma das sociedades mais prósperas, mais ricas do planeta, em certo momento da história que durou algumas décadas. Mas aí o bolo econômico foi crescendo e pessoas do campo político começaram a abrir o olho para esse negócio e resolveram chamar para si a responsabilidade de condução, não só da economia, mas também do pensamento do país. E desenvolvendo, como a gente aprendeu várias vezes, uma retórica convincente, mas não sempre verdadeira, dá para transformar em alguns anos um país democrático numa nhaca só. Isso começou a acontecer com a Argentina lá em meados do século passado, desde Juan Domingos Perón, o país vive uma sucessão de crises, porque esse ex-presidente foi realmente uma pessoa muito, diríamos assim, magnética. Conseguiu apaixonar a população com seu discurso, especialmente com o apoio da sua ex-esposa, que acabou falecendo cedo, a Eva Perón. Mas qual era a inspiração desse modelo? A intervenção do Estado na economia. Não era baseado no marxismo nem nada, mas primeiramente nas ideias defendidas ou agregadas por Benito Mussolini na Itália, que também transformou aquele país europeu numa ditadura, dando início a uma onda de autoritarismo em várias nações do mundo, incluindo aí a Argentina, depois até o próprio Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile, enfim, a América Latina engoliu sem dó nem piedade essas maluquices. E qual foi a consequência em todos esses países? No momento em que começa a ser intervindo no processo econômico, os exemplos deixam muito claro isso, seja através de regulamentações, seja através até da encampação ou nacionalização e estatização de empresas de destaque, a bagunça começa a ocorrer.
Primeira coisa que a gente tem que entender, é muito difícil, para não dizer impossível, dominar todos os aspectos da dinâmica da economia de qualquer país, qualquer estado, qualquer cidade. Eventualmente, algumas intervenções surtem efeito positivo por algum tempo, mas é aquela coisa, trata-se de um artificialismo. Tem um economista já falecido da Universidade de Tennessee, o nome dele era Georgescu, o sobrenome dele, e ele, a meu ver, de uma maneira muito feliz, comparava a economia ao universo ou ao mundo biológico inteiro do planeta Terra. A complexidade é tão grande que quando nós fazemos alguma intervenção, os efeitos são inesperados e acaba provocando desequilíbrios. No campo da economia, os autoritários da economia, especialmente aqui na América Latina e por algum tempo na Europa, e em outros lugares, como a União Soviética, a China dos anos 50, 60 e 70, fizeram exatamente isso. E geraram apenas mais pobreza, mais ineficiência. Por que acontece isso? A meu ver, em primeiro lugar, quando não se conhece todas as variáveis, e são quase infinitas variáveis que promovem ou que movem o processo econômico, quando fazemos uma intervenção, vamos pensar, o açúcar está muito caro, então vou tabelar o açúcar. Isso gera, como eu falei, um monte de efeitos secundários que acaba fazendo com que o tal do açúcar suma do mercado, assim como vários outros produtos, ou só seja disponível no mercado informal, e esse mercado informal é extremamente inflacionado. Bom, aí começa uma queda de braço entre os poderosos do governo que querem intervir e a sociedade ou o movimento econômico que quer se manter livre. Primeira coisa, isso gera um potencial muito perto da efetividade em termos de alta inflacionária. Essa inflação também é bombada pelo déficit público, mas é uma conversa que eventualmente a gente pode tratar. Mas o fundamental é o seguinte: se perde o ímpeto empreendedor. As pessoas vitimadas por essas intervenções, ou seja, os empresários, aquelas pessoas que fazem a economia gerar, claro que ficam desestimuladas e vão deixar de investir o seu dinheiro nesse processo produtivo. Deixando de investir, deixando de circular a economia, as atividades acabam se encolhendo, provocando, primeiro lugar, escassez, segundo lugar, desemprego, e o somatório dessas duas variáveis, é claro, acaba no aumento da pobreza. Aí vem um Estado, tenta encampar, ou antes, ou depois, ou durante esse processo, tenta encampar essa atividade, não entende do cutuco, não entende do negócio, acaba fazendo mais trapalhadas ainda e dilapidando com toda a força econômica do país. Talvez o exemplo recente mais claro disso na América Latina não seja nem a Argentina e sim a Venezuela, que também já foi um dos países mais ricos do planeta e hoje está dentre os mais miseráveis. Porque, mesmo antes de Hugo Chávez, resolveram encampar a cadeia produtiva do petróleo. Isso acabou aumentando a ineficiência, aumentando a desconfiança de quem tem dinheiro e sabe fazer a economia gerar, e paulatinamente eles foram caminhando para um regime cada vez mais autoritário, como se isso fosse a solução, porque os autoritários sabem dar discursos muito bem discursados, mas realmente desconhecem como administrar uma nação ou a economia de um país. E resultado natural, miséria. Primeiro vamos encampar as empresas, vamos desapropriar, depois vamos fechar o mercado interno para as importações e finalmente, quando a situação está se esgotando, ou até um pouco antes, começa a se gerar inflação com a emissão de dinheiro e o dinheiro se desvaloriza, os preços vão lá para cima. E aí, acaba um país como a Venezuela e agora como a Argentina, com um elevado grau de miséria da sua população e uma inflação lá em cima. E por que eu estou falando agora isso, exatamente no dia 20 de fevereiro de 2024? O motivo é porque, depois de uma mudança política bastante significativa na Argentina com a eleição de Javier Milei, como eu sempre falo, não sei se ele vai dar certo ou vai dar errado, mas ele está querendo mudar para uma coisa mais coerente do que a maluquice que estava existindo e está existindo ainda naquele país. Olha só os primeiros resultados que ele conseguiu obter no seu primeiro mês de gestão. Inflação de dezembro, 25%, caiu para 20%. Mais significativo que isso, pode ser até uma casualidade, porque tanto 25% de alta de preços como 20% é uma hiperinflação e isso ainda aparentemente está sem controle. Mas olha só duas outras notícias a respeito do início de gestão do novo presidente da Argentina. Em janeiro, as contas públicas daquele país fecharam
pela primeira vez sem déficit, ou seja, no azul, em nada mais, nada menos que 12 anos, resultado mensal. Então nós tivemos 144 meses seguidos, encadeados de déficit público, e aí, com medidas emergenciais, Javier Milei e sua equipe conseguem reverter no primeiro mês do seu governo efetivo, porque ele entrou em 10 de dezembro, mas a gestão mesmo inteira de um mês foi a partir de janeiro, consegue reverter essa situação extremamente inflacionária. Então talvez isso acabe explicando primeiro a redução dos índices de preço, do preço ao consumidor naquele país de dezembro para janeiro. Mas não foi só isso. Uma das medidas que ele tomou, que é bastante controversa, que pode gerar um efeito inicial bastante traumático, foi a superdesvalorização ou a hiperdesvalorização da moeda argentina aos patamares que estava sendo transacionado no mercado negro. Resultado qual foi? Superávit comercial de US$ 1 bilhão em dezembro e agora de 797 milhões em janeiro desse ano. Ou seja, alguma coisa está acontecendo de positiva lá. Ou seja, a liberalização da economia, a desregulamentação, está começando mesmo que traumaticamente a gerar mais graus de liberdade para as pessoas daquele país voltar a empreender, voltar a agir no sentido de buscar as melhores alternativas para si próprio, começando novamente a fazer aquela economia rodar em parâmetros, em dinâmicas mais liberais. Ou seja, menos regulamentações, deixa o livre mercado resolver as tretas que acontecem todo dia na vida de todas as pessoas, sem o excesso de intervenção de governo. Pelo jeito, ainda é cedo para dizer, mas alguns indicativos mostram que essa mudança de rota, mesmo que no curtíssimo prazo tenha aumentado o grau de pobreza naquele país por causa do impacto inflacionário, herdado ainda do déficit público, isso aí pode ter um grande potencial de amenizar a situação lá na Argentina. Só vamos lembrar nesse sentido uma coisa que aconteceu aqui no Brasil, lá entre 1994 e 1995, com a implantação do real. Quando a inflação cessou, não cessou, mas ficou bem menor, o que aconteceu? Um ganho de renda da população, especialmente a mais pobre. Houve sim uma ascensão, o início de uma ascensão social aqui no Brasil. Por que isso? Porque as pessoas que têm pouco dinheiro, a vida de subsistência, elas têm que gastar essa grana muito rapidamente para não perder valor no tempo. Sem uma inflação tão elevada assim, o que acontece? Eles conseguem monitorar, eles conseguem administrar esse dinheiro de forma a negociar mais vantajosamente na troca por produtos, aumentando seu poder de consumo. Simples assim, gente. Por outro lado, a Venezuela nem sonha em fazer uma política similar a essa, mantém com a dura ditadura do tal do Maduro, e o estado de miséria daquele país só vem aumentando, com muitas imigrações, muitas prisões, muitos absurdos, e realmente aquele povo vai alcançar a liberdade quando esse falso líder, na verdade o ditador do país, for derrubado ou chegar a seus derradeiros dias sem um substituto da mesma linha. A Argentina, ainda bem, está tendo a chance de se revigorar, recuperar a saúde econômica e também a sua prosperidade. Lógico que isso aí vai demorar um pouco de tempo. Pessoas privilegiadas com recursos públicos vão perder esse privilégio, mas essa grana que eles perdem, ela vai ficar, ela não deixa de existir, ela fica no ambiente privado. E o ambiente privado é muito mais ágil, como todas as experiências do mundo comprovaram, em gerar mais riqueza, gerar mais oportunidades e alavancar a prosperidade de qualquer sociedade. Agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva, que em princípio trata-se do poder da mente. Mas antes disso, não esqueça do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos, e aos que estão assistindo pela primeira vez esse canal, eu faço convite para inscrição. Pois é, gente, lá em janeiro, uma startup, uma empresa do Elon Musk, ou que ele tem grande participação acionária, chamada Neuralink, realizou um experimento quase que inédito na história da humanidade. Já houve outras experiências, mas com tecnologias diferentes. O que ele fez? Depois de muito testar em animais, ratos, macacos, ele implantou um chip do tamanho de uma moedinha
em determinada localização do cérebro de um sujeito tetraplégico, ou seja, ele não conseguia mexer braços nem pernas, então virou uma pessoa praticamente inoperante nas suas atividades, seja motoras ou seja até intelectuais. E aí, o que fez? Esse chip que ele implantou do tamanho de uma moedinha, como eu acho que eu já falei, ele tem o poder de ampliar nesse local do cérebro os impulsos elétricos, fazendo com que isso se torne forte o suficiente para aumentar o poder da mente dessa pessoa, do cérebro, no sentido de mover objetos. Lembram daqueles super-heróis que, espalmando a mão, conseguiam mover, levantar objetos de até várias toneladas? Bom, não se chegou a esse nível, pelo menos ainda. Mas esse sujeito já tem, por exemplo, sucesso em, por exemplo, mover a seta do mouse para acessar os canais, os portais, os sites que quer da internet. E isso, para uma pessoa que era completamente inoperante, é um avanço milagroso. E certamente mais coisas vêm por aí. Devemos comemorar esse feito da Neuralink como histórico, apostando que o futuro vai ainda potencializar tais tecnologias. Por outro lado, nem todas as experiências de inovação dão certo. É aquela coisa, gente, quando a gente vai criar o novo, pode ser tanto um brutal sucesso, como esse aparenta ser, como também um grandíssimo fracasso. E nas últimas semanas se falou muito no lançamento lá dos Estados Unidos do produto da Apple, o Apple Vision Pro, que é um tipo de uns óculos bombados, cheio de coisas, que permite a pessoa interagir no mundo virtual, fazer uma série de coisas, assistir filme, trabalhar com jogos, trabalhar mesmo. E o que está acontecendo? Depois de algumas semanas do lançamento, só antes explicando, nos Estados Unidos o consumidor ele pode comprar o que quiser, evidentemente, mas ele tem até 2 semanas para devolver o produto e receber o dinheiro de volta, simplesmente porque não gostou dele. E nesse sentido, nesse momento, muitas pessoas, um grande percentual que eu não tenho exato aqui, mas bastante relevante, de clientes que compraram esse Apple Vision Pro, estão devolvendo o produto. Qual é as motivações da devolução? Falta de opções de entretenimento, desconforto ao usar, irritação nos olhos, dor de cabeça, falta de utilidade prática, ou seja, um grande investimento foi feito pela Apple e parece que pelo menos nessa primeira versão não vai fazer muito sucesso. Pode vir, ou provavelmente eles não vão desistir simplesmente do produto, talvez desenvolvam a versão 2.0 com mais praticidade, consertando as deficiências que se encontrou nesse teste em loco com pessoas nesse lançamento inicial. Mas isso faz parte do jogo, a evolução da humanidade é assim mesmo. Muitas coisas são criadas com sucesso imediato, mas outras demoram muito, mas muito mesmo, para encontrar alguma utilidade, alguma praticidade para a humanidade, e pelo jeito essa engenhoca da Apple é uma delas. E certamente, mesmo não tendo o sucesso comercial esperado, pelo menos até essa data, esse equipamento vai inspirar muitas outras empresas, ou a própria Apple, a fazer coisas melhores que aí sim vão entrar no gosto do consumidor e talvez provoquem uma nova revolução dos gadgets ao redor do mundo. Gente, o que eu tinha para falar hoje no vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa película. E se gostaram, relembro novamente deixar o like, o compartilhamento e a inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.